Olá, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando a nossa aula. Hoje é sobre vigência e revogação da lei. O que nós vamos estudar? A partir de que momento uma determinada lei ela tem a sua vigência? A partir de que momento uma lei pode ser revogada? Nós temos as orientações gerais na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, mas também, como nós vimos na aula passada, nós temos algumas orientações específicas, ou seja, nós temos uma lei complementar que determina como devem ser elaboradas as novas legislações, que é a Lei Complementar 95 de 1998. Então, hoje, o assunto específico, a partir de que momento foi aprovada uma legislação hoje, quando é que ela entra em vigor, tá? Quando é que ela passa a ter eficácia? São exatamente essas questões que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje. Então, a partir de agora, eu passo a compartilhar a tela com vocês. Né? E daí, então, aqui nós temos o módulo 10, vigência e revogação da lei. Quando a gente fala, né, da vigência, tá? Como é que as leis são elaboradas, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar hoje, que é um processo de criação, né? Observem que você deve já ter ouvido falar, o deputado X elaborou 2 projetos durante 28 anos, né, de parlamentar. O parlamentar Y, né, ele é campeão da elaboração de projetos. Então, nós estamos falando de projetos de lei. Claro que nós temos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa e no próprio Congresso Nacional, muitas leis que não vão dar nenhuma contribuição para a sociedade. Por exemplo, o dia do chimarrão, né? Qual é a contribuição com a importância que esta lei, com este projeto de lei, ele tem para a sociedade gaúcha? Vai mudar alguma coisa da tua vida, da minha vida, da vida de alguém que reside aqui no estado do Rio Grande do Sul? Provavelmente não, tá? Então, por isso que nós temos muitas leis, mas se a gente for fazer um pente fino, parte delas elas poderiam ser descartadas se o nosso legislador ele tivesse um melhor conhecimento, tá? E uma melhor sintonia com a própria sociedade, tá? Então, por isso que, às vezes, muitas leis são aprovadas, ou projetos de lei são colocados em votação, não em função de uma necessidade social, né? Mas às vezes é muito mais para que o deputado, para que o vereador, ele mostre, né, para a sociedade que uma lei, um projeto que ele de sua iniciativa foi aprovado, tá? Então, por isso que aqui quando a gente fala, né, do processo de criação de uma lei que ele passa por três fases, a primeira fase é exatamente isso, alguém tem que pensar essa lei, alguém tem que elaborar, tá? Então, nós estamos falando lá do projetos de lei que são de competência, né, do próprio executivo, projetos de lei que são de competência do próprio legislativo, tá? De iniciativa desses órgãos. Né? Então, a primeira fase é elaboração,
é a iniciativa, e a competência atribuída a diversas pessoas, tá? Então, nós vamos lá no artigo 61, né, da Constituição Federal, tá? Para que vocês entendam como é que se dá esta questão da competência ou da iniciativa. Quem são essas pessoas que podem elaborar as leis, tá? O artigo 61. Tá? Então, olhem aqui, das leis. Então, nós temos uma subseção, né, de um capítulo aqui, né, da própria Constituição Federal que trata das leis. Ó. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso, do Presidente da República, né? Então, ao STF, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, tá? Na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, aqui, gente, nós temos quem pode ter iniciativa, quem pode elaborar, tá? Então, aqui, gente, no parágrafo 1º, nós temos descritos quais são da iniciativa do presidente da República, né? Quais leis que são de iniciativa do presidente da República, tá? No parágrafo 2º, a gente tem aquelas que são de iniciativa popular, tá? De iniciativa popular. Então, que a população, por meio de baixos assinados, certamente você em algum momento assinou, tá? Então, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, tá? Distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Então, vocês perceberam que uma lei de iniciativa popular, ela tem que preencher estes requisitos. Não preenchendo esses requisitos, não pode ser, né, aprovada, ou este projeto não pode ser acolhido, tá? Então, vocês perceberam que temos leis que são de iniciativa do presidente da República. Por que quando um projeto de lei ele começa a ser analisado, a primeira situação que ele passa, ou o primeiro setor que ele passa, tanto na Câmara de Vereadores, como no Congresso Nacional, tá? Como no Congresso Nacional, é pela Comissão de Constituição e Justiça, tá? Justamente para quê, gente? É nesta comissão, tá? Nesta comissão que vai ser avaliada a constitucionalidade daquele projeto. Então, muitos projetos, eles já são rejeitados nesta comissão, porque ela vai avaliar se é de competência do legislativo, se é de competência da Câmara Federal ou da Câmara de Vereadores, tá? Então, uma das questões que deve ser analisada é exatamente isso aqui que nós vimos na semana passada. É uma lei municipal? Pode ser tratado isso por lei municipal? É competência concorrente ou é competência privativa da União? Então, não pode ser tratada por vereadores ou na própria Assembleia Legislativa, tá? Então, é nesse sentido que nós temos a questão da competência na elaboração das leis. Da promulgação, tá? É o ato que dá validade, ou seja, é a assinatura, tá, do presidente da República, tá? Normalmente ou do governador ou
do prefeito, tá? Pode ser promulgada algumas leis pelo próprio presidente da Câmara de Vereadores, pode ser pelo presidente da Assembleia e pelo Congresso Nacional, tá? E a gente tem não tem validade, não entra em vigor, tá? Ela não entra em vigor, tá? Então, por isso que nós temos a questão da publicação, ó. Embora a lei nasce com a promulgação, ó, ela só começa a vigorar com a sua publicação no Diário Oficial, tá? Então, a publicação opera o início da vigência, tá? Então, é a publicação que dá o início da vigência, é o momento inicial, né, da vigência de uma lei, tornando obrigatória, tá? E por isso que o artigo 3º, né, da lei de introdução, tá? O artigo 3º, deixa eu entrar aqui, lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? O artigo 3º, tá? Ele vai dizer, o artigo, o artigo 3º, ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece, como nós já falamos, em outro momento, tá? Em outro momento. Porque esta lei foi publicada, né, se entende que é de conhecimento de todos, ou todos podem buscar a lei, tá? Deixa eu ver se alguém... Ah, tá. Só cumprimentou. O que é a vigência? Como é que nós podemos definir vigência? É a qualidade temporal da norma, né? É o prazo com que se delimita o seu período de validade. Então, vigência nada mais é a partir de que momento uma lei passa a valer. Por exemplo, eu pergunto para vocês, se uma lei foi publicada hoje, tá? Ela pode começar a valer daqui a um ano? Acho que não. Não? Se bem que as leis, elas têm no finalzinho delas, né, que essa lei passa Exato. a Olha valer a aqui, e partir da data de sua eu publicação. é Eu isso não que eu sei se vou alguma mostrar delas é para exceção. vocês, Código tá? Civil. Código Civil demorou. Exatamente. Eu acho que foi o Ramon que falou, meio que cortou, Eu, mas olha, tem aqui eu vou botar o Código Civil, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, olha o que é interessante isso. Vamos lá para o final do código, tá? essa própria lei de proteção. Professor, você não está apresentando. Não? Ah, obrigado, Matheus. Você é meu ajudante do dia, então, por favor, tem que lembrar, né, que o professor Ok, não está professor. Acho que o Ramon queria falar alguma coisa. Eu estava falando Pode falar. essa lei de. Não é de proteção. Acho que é a lei de proteção dos dados, é uma coisa assim. Ela também tá uma vacácio dela esse tempo aí tá É, grande, até porque já faz meio ano que a gente teve uma palestra lá na FTEC que ela entraria em vigor só não sei quantos meses depois, então. tá. Vamos já entrar nela, tá? Na sequência, vamos entrar nela para a gente. É Tá que eu demorada. Aqui, ó. conversar, Tá? professor. Pessoal, olhem aqui. Qual é a data? 10 de janeiro. Estão vendo? 10 de janeiro de 2002, tá? Este código entrará em vigor um ano após a sua publicação. Meus amigos, perceberam? Então, uma lei, ela pode estar publicada e ter aquilo que nós chamamos vacatio legis, tá? Que é o período de vacância, que a lei ela está publicada, mas ainda não está em vigor. Entenderam?
eu não sei se tinha alguém falando, se não era o Chamon, se eu cortei ele. Desculpa, Chamon. Não, desculpa, não. Não tava falando. Ah, tá, Tá. Então, vamos lá para a lei que... vamos ver se essa lei de proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, vamos ver o que a gente tem, tá? Lei Geral nessa proteção de dados. A gente sempre vai para o final, tá? Então, vamos ver. Ela foi publicada em 14 de agosto de 2018, tá? Então, ela entra em vigor quando? Tá? Olha aqui. Vocês 28 de estão dezembro de 2018. percebendo que tem 28 de dezembro de 2018. em 28 de dezembro, quanto aos artigos 55A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, tá? Até 55, daí tem alguns aqui até L, tá? E 58A e 58B. Quanto aos demais artigos, quando? Dia 3 3 de de maio maio de de 2021. 2021. Significa o quê? Que ainda não estão em vigor, né, determinados. Por exemplo, tá? Vamos pegar aqui o artigo 63. Ele está em vigor? A Autoridade Nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta lei. Tá? Claro, porque trata dessa situação, mas vamos pegar aqui. Ela foi entrar em vigor só agora em maio, né? Tá? Então, vocês estão percebendo? Não. Mas é maio de 2021. Mas 2021, olha, é que ele subiu a tela, não sei pra ver. Mas só do que vem vai entrar em vigor, na verdade. Voltei, olha aqui. Só do que vem vai entrar em vigor, 2021. Exatamente. Então, vocês estão percebendo, tá, que é possível, sim, que a gente tenha leis publicadas. Está aqui um exemplo. Obrigado, Chamon, por ter apontado, tá? Então, é possível que a gente tenha leis aprovadas, aliás, publicadas, tá? Mas não estejam em vigor. Aqui está um exemplo de uma lei. Em relação a esses prazos, se o governo achar necessário ser alterado esse prazo de 2021 para mais adiante ou para anterior a isso, é possível eles fazerem alterações? A minha pergunta é: o governo pode alterar isso? Não. Tem que fazer uma outra lei daí, né? Para alterar essa lei. Exatamente. Daí nós temos a necessidade de uma outra lei. Nós temos a necessidade de uma outra lei. Eu vi que tem ali medida, né, ao lado da própria lei. Vamos voltar, Rafael. Complementar, acho que é dizer ali. Vamos voltar. O que tu queria ver, Rafael? Aqui, ó, a redação dada pela medida provisória, no caso, teria que criar outra medida que alterasse, no caso. Tá. Olha aqui, ó. A gente provar essa medida provisória aqui, tá? Olha aqui, nós temos que entrar nela, porque é importante a gente entrar, ver se esta medida, ela não foi, provavelmente era em função de alguma situação, mas essa medida vai ter que ser o quê? Para ter validade essa medida provisória, ela vai ter que ser votada e aprovada pelo Congresso Nacional. Porque se ela não for votada e aprovada, o que vai acontecer? Ela perde a validade, tá? Então, olha aqui, ó, estabelece a operacionalização, pagamento, benefício. Tá. Aqui, daí, então, a gente tem algumas situações sobre e olha o que é interessante aqui, ó, tá?
estabelece a operacionalização do pagamento do benefício emergencial, que é algo que nós estamos acompanhando, tá, gente? Desde 29 de abril, né? Quem tem circulado pelo centro verifica toda a situação. Olha, fica dispensada a licitação, a contratação da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, tá? Então, foram eles que foram escolhidos. E também, olha aqui, ó, gente, tá? E prorroga o que nos interessa, tá? Olha aqui, ó, que é bem importante, tá? Prorroga, tá? A vacatio legis, o que é a vacância, né? O período em que esta lei ela não está valendo, tá? De 14 de agosto que estabelece a gente teria que ver, deixa eu voltar aqui nesta lei, tá? Para ver o que estava escrito, não, vamos ver aqui, ó. Lei de proteção de dados, e sem o texto estar compilado, tá? Sem o texto estar compilado, tá? Isso é importante. Olha que o texto não tá, foi apenas acrescido. Não, professor, tá ali, ó, era 24 meses. Ó. Tá. 24 meses de mandato de publicação. Em cima tá escrito. Tá. Eu não tinha visto aqui, tá? Opa. Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui. Daí a gente tinha várias situações, tá? Aqui, ó, teve uma lei que, 1º de agosto de 2021, tá? Vamos ver o que é esta lei aqui. Vocês perceberam que isto aqui eu não tinha, não apareceu antes? Isso aí provavelmente, será que a medida provisória não revogou isso aí? Exatamente. Provavelmente, deixa eu ver aqui o que a gente tem nesta lei. É a mesma, acho que a gente tinha visto. Vamos ver o que é. Tá. Tá. Então, observem que a gente tem algumas situações que, em função do período que nós estamos vivendo, tá? Olha aqui, ó, dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, tá? No período da pandemia do coronavírus. Então, observem que nós temos uma situação que ela é emergencial, é transitória durante este período, tá? Então, este período, tá? Então, aquilo que a gente tinha como regra, tá? A gente passa aqui a ter, e olha o que é interessante a gente analisar, porque eu, com toda sinceridade, até este momento, eu não tinha visto esta situação aqui. Olha, que institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação das relações jurídicas. Então, a gente tem toda uma situação agora que é relativa a este período, tá? Então, para fins dessa lei, considera-se 20 de março, data da publicação do decreto legislativo, então, um decreto legislativo, não sei, como termo inicial de eventos derivados da pandemia, tá? A suspensão da aplicação das normas referidas nesta lei não implica sua revogação ou alteração. Então, o que a gente, na sequência, nós vamos trabalhar sobre a revogação. Então, olha aqui, ó, é a suspensão da aplicação de determinadas normas durante este período da pandemia. Tá? Então, vocês estão percebendo que daí você acha, eu sou o único afetado porque não consigo ter aula presencial ou porque não sei o quê, mas observem que esta situação da pandemia modifica toda a situação jurídica do país,
tá? Então, olhem aqui, gente, da prescrição e da decadência. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Então, vocês estão percebendo? Travou? Aqui. Simples, ô, Matheus. Isso aqui que a Professor, gente havia travado, professor. A senhora travou. havia começado a falar da prescrição e decadência. Né? Então, olhem aqui, nessa questão da prescrição e da decadência que nós vamos estudar, a gente olha lá o artigo 205, 206 do Código Civil que trata. Então, observem que aquelas situações que estão lá colocadas não valem a partir, porque neste momento todos aqueles prazos estão considerados impedidos ou suspensos, tá? A partir da entrada desta lei, até quando? Tá? Então, vamos ver quanto é que a gente viu que ela aqui se considera a partir de 20 de março. Lembram quando é que vocês começaram aulas da modalidade como nós estamos hoje? Estão lembrados? Acho que foi em março, não foi? O dia? Ah, não lembro. Eu lembro. Eu acho Já que vou dia dizer para vocês. 23 Oi? aulas de... Olha aqui, pessoal. Foi nesta semana aqui, nós tivemos aula na segunda, na faculdade. Na terça, eu não lembro se a gente teve agora de cabeça, porque eu estava... eu estava na outra instituição, tá? E aqui, gente, aqui nós já começamos. Eu não sei se aqui a gente não teve aula nesses 2 dias, e aqui já começou a aula dia 23, nós começamos as aulas nessa modalidade remota, tá? Aqui no dia 23. No dia 23 a gente teve a primeira aula aqui de forma remota, tá? E eu lembro, assim, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, tá? Então, depois eu até vou dar uma olhada nesta lei, porque está bem importante aqui, porque para este período, né? Para este período, tá? Então, aqui muitas situações são bem importantes para a gente poder analisar, tá, gente? Então, esta lei até dia 20 de outubro, principalmente quando você vai buscar algumas situações ou fazer a defesa de algumas pessoas, tá? Então, os prazos neste período não estão todos suspensos, tá? Pessoal, mais algum comentário? Vocês viram quanta coisa que se a gente começa a olhar, tá, gente? Percebam quanta coisa que vai surgindo, que a gente vai vendo. Eu digo, essa situação, essa lei, eu vi agora, neste momento. Eu até tinha visto alguma situação, mas você não consegue acompanhar todas as mudanças legislativas que estão acontecendo no país, tá, gente? Você não tem, assim, a mínima possibilidade de estar o tempo todo, né, acompanhando e vendo essas situações. Até e você... porque, né, professor? Oi. Os decretos, eles podem mudar em 24 horas, né? Mas aqui essas leis foram Municipais, no caso. aprovadas e feitas assim, de uma forma muito rápida, né, gente? Porque o país, o Brasil, precisava de ter respostas do ponto de vista legislativo, tá? Porque nós estamos num momento diferente no país, né? Então, tu começa, mas por que eu não posso sair? Por que eu não posso fazer tal coisa? Pai, eu tenho um negócio, eu não posso abrir, mas olha a situação jurídica.
e que daí eu lembro que num primeiro momento, muitos alunos me escreveram, mas professor, mas eu contratei um curso que é presencial e agora eu tenho que ir em casa, né? Como é que eu faço isso agora, do ponto de vista jurídico? E eu lembro assim que eu respondia, pessoal, nós estamos numa situação diferente no momento, tá? Então nós não podemos voltar para as regras de período de normalidade para analisar uma situação de anormalidade, tá? De uma situação de anormalidade. Tá bem, gente? Professor, então assim, ó, Fala. a vigência da lei não é no momento da publicação. Aonde é que está escrito o momento? Gente, tá, vamos voltar, eu vou compartilhar de novo. Se a gente olhar as leis que nós olhamos até agora, na própria lei, tá, uma coisa, pode não estar descrito nada na lei, se não está descrito nada na lei, é aqui, ó, tá? Deixa eu ver qual é, que é o texto que eu tenho aqui aberto, tá? A lei de introdução, tá? Então, aqui, ó. Onde está? Começa. Tá. Aqui, onde é que está os 45 dias, meu Deus? Tá. Aqui, ó. Artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, tá? Qual é o aspecto? Salvo disposição contrária, tá? Então, significa que se tiver descrito alguma coisa na lei, vale o que está na lei. Se não tem escrito nada na lei, esta é a regra. Esta é a regra geral. 45 dias depois de oficialmente publicada, tá? Agora, vamos olhar nas leis que nós abrimos aqui, tá? Aqui a gente tem o quê? O Código Civil, tá? Este código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Então, se ele, tá? Se ele foi publicado em 10 de janeiro de 2002, ele passou a vigorar em que data? Pam, pararam, pam, pam. 10 de janeiro de 2003. 2003. Tá? Já vamos conferir, tá? Então, olhem aqui, ó. Vamos para o final, tá? Vou ver se era alguém que estava tentando entrar na... tem alguém aqui tentando entrar na aula, tá? Nós estávamos nesta aqui. O pam, pam, pam. Então, olha aqui, a medida provisória entra em vigor na data da sua publicação, tá, gente? Então, pode ter muitas leis, elas têm isso, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, principalmente aquelas mais simples, que não causam nenhuma alteração e não há necessidade de uma situação prévia, um conhecimento prévio da população, tá? Então, é comum de muitas leis entrarem em vigor na data da sua publicação. Alguém chamou? Ela é na data... Sim, ela é na data da publicação ou 45 dias após a data da sua publicação, aqui, quando existe essa frase? Eu não entendi essa parte. Olha aqui, ó, salvo disposição em contrário. O que significa? Se não tiver nada descrito na lei, estando descrito na lei, vale o que está na lei, tá? Se não tiver nada descrito, é 45 dias depois. Como está descrito, então, que vai ser na data da publicação, então é na data da publicação. Naquele caso ali. Exatamente, é na data da publicação, tá? Entendi, obrigado. Muito bem. Então, olhem aqui, gente, tá? Só para a gente
salvo disposição contrária, então por isso que é importante a gente ter isso claro, é 45, tá? A aplicação deste artigo vai ocorrer somente se o texto da lei nada dispuser sobre início da vigência da lei, tá? Então, a lei pode determinar que a sua vigência e obrigatoriedade se inicia com a sua publicação, pode, como nós já vimos e acabamos de ver, tá? Então, o prazo de 45 dias, né, não se aplica para decretos e regulamentos, né? Porque daí, então, esses decretos, esses regulamentos vão ser dos próprios documentos, né, da publicação dos documentos. Nos estados estrangeiros, tá? A obrigatoriedade da lei brasileira, ela, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada, tá? Então, aqui a gente tem uma situação que é no cenário nacional, no Estado nacional, né, que no Brasil, e a gente tem no Estado estrangeiro, quando a lei brasileira é admitida, tá? E daí depois a gente vai ver, quando eu falar sobre a lei no espaço, né, a questão da vigência da lei no espaço, a gente vai ver que tem algumas leis que valem também para outro país, tá? Se o país, né, ele admite, tá? Como o Brasil pode admitir algumas leis para algumas situações aqui no Brasil. Então, nós já falamos, e vocês já viram da vigência, né, do vigor das leis, vacatio legis, né, trata-se do intervalo entre o que? A data de publicação da lei e a sua entrada em vigor, tá? Então, isso nós já apontamos, já mostramos aqui para vocês, tá? Então, o artigo 2º não se destinando, né, a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique, é o artigo 2º, né, modifique ou revogue, tá? Então, a lei, na realidade, é o princípio, né, da permanência, ela vale para sempre, ela só deixa de valer quando ela for revogada por uma outra lei, tá? Então, vigência é o tempo, no caso de duração da lei, tá? É o tempo de duração da lei, e vigor é a força, ou seja, se a gente aplica ou não aquilo que está na lei. Por exemplo, se uma lei ela está publicada, tá? Ela está vigente, mas ela não tem força, ela não tem vigor, tá? Ela não tem vigor. Olhem aqui, ó. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto, destinada, por exemplo, à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr na data da nova publicação, com a nova publicação. Então, estão percebendo que se houver alteração de um parágrafo ou de um capítulo ou de determinados artigos, tá? Então, o seu texto, tá? Então, o prazo deste artigo ou dos parágrafos começa a partir da nova publicação, tá? Então, olhem aqui, gente, nós estamos lendo aonde essas informações? Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? As correções a texto de lei já em vigor consideram o quê? Lei nova. É por isso que a gente precisa de uma nova lei para fazer a correção de texto, tá? E aqui, gente, é bem interessante que a gente precisa ir na Constituição, tá? Na Constituição, a gente precisa ir lá na Lei Complementar 95, tá? 95. Então, olhem aqui. Como se contam os prazos? O que diz o artigo 59 da Constituição, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai é aqui como estão no 61, só vamos voltar um pouquinho aqui, que a gente tem o artigo
59, tá? Então, o parágrafo único, ele vai dizer que a gente até já viu na semana passada, ó. Lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, tá? Então, lembram que na semana passada a gente viu quando é que a gente tem uma lei complementar, quando a gente tem uma lei ordinária. Lei complementar é a Constituição que define, tá? Então, aqui a gente está falando sobre o processo legislativo, e daí o Constituinte ele diz o seguinte: para dispor sobre elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, a gente precisa de uma lei complementar que é para ampliar a explicação do que está aqui na Constituição. Então, é por isso que a gente tem a lei complementar 95. 98. Tá? Então, olhem aqui. Nós até na semana passada já olhamos alguma coisa desta lei, tá? Então, Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, dispõe sobre o quê? Elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Estabelece normas para a consolidação de atos normativos, tá? Então, aqui, gente, vamos pegar só o texto compilado, tá? Nós temos o quê? Toda a orientação de como deve ser elaborado, tá? Então, lembro que na semana passada eu reforcei, você é assessor de deputado, você é assessor de vereador, você vai elaborar um projeto de lei, tá? Ou melhor, você é da Comissão de Constituição e Justiça, é com base nesta lei aqui complementar 95 que você vai dar um parecer se aquele projeto, né, ele é constitucional, ele está bem elaborado, se ele segue as orientações da própria Constituição e da lei complementar, tá? Então, aqui, né, tem toda a orientação, ó, das técnicas, tá, gente? Tá? Então, das técnicas de elaboração, redação e alteração. A lei será estruturada em 3 partes básicas, tá? Então, olhem aqui. Aqui eu tenho toda a orientação técnica, tá? Eu falo assim, ó, da técnica legislativa, eu encontro aqui nesta lei, ó, tá? Parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas. Eu tenho a parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada. Parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias para implementação de normas de conteúdo substantivo, as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber, tá? Então, vamos ver aqui se a gente enxerga nesta lei a parte preliminar. Tá? O que é a parte preliminar? É exatamente isso que nós estamos vendo aqui, tá? A epígrafe, tá? As orientações iniciais, olha aqui, ó, vamos lá, tá? Então, ó, contendo a epígrafe, a ementa, tá? O preâmbulo, tá? Então, nós estamos vendo aqui, não há, assim, vamos ver aqui numa outra lei, tá? Deixa eu ver aqui, é medida, não, vamos ver aqui, tá? Então, vocês estão vendo, tá? Aqui, as leis todas têm vocês estão percebendo, praticamente a mesma técnica jurídica de elaboração. Vamos ver esta aqui, tá? É uma medida provisória.
tá? Então, observem que a gente tem uma mesma técnica, tá? Vamos aqui, é o Código Civil, tá? Então, uma lei mais geral, mas nós temos toda uma técnica também de elaboração, tá? Então, é exatamente essa técnica que ela é seguida para a elaboração das leis, tá? Então, olha o que diz o artigo 8º da Lei Complementar, tá? Aqui, o artigo 8º, vamos, Ctrl F, artigo 8º, tá? Então, nós já estamos aqui sobre a vigência. E essa parte aqui é bem importante para a gente. Tá? Vamos ver se tem alguém chamando. Tem alguém querendo entrar, não. Olhem aqui, pessoal. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Vocês estão percebendo? Então, nós temos uma norma que diz, olha, é importante que antes desta lei ela entrar em vigor, tá? Ela precisa ser conhecida, tá? Se a gente precisa de um prazo razoável, tá? Então, olha aqui, ó. Reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação, então, mas por que todas as leis têm descrito esta cláusula? Para aquelas leis de pequena repercussão. Então, quando é que uma lei ela entra em vigor na data da sua publicação? Aqui a gente já tem uma determinação quando que são aquelas de pequena repercussão, tá? Assim, de pouca repercussão. Tá. Agora, olha aqui como é importante isso que nós vamos olhar aqui. A contagem do prazo da entrada em vigor das leis que estabelecem período de vacância. Quando eu falo de vacância, todos vocês têm claro o que nós estamos falando? A vacância é o período, tá? Vamos dizer, uma lei foi publicada hoje e ela passa a valer daqui a 45 dias, é este período, a vacância é este período, né? Então, foi publicada aqui hoje, tá? E eu tenho um período para que essa lei seja conhecida e ela passa a entrar em vigor, vou dar um exemplo. É o intervalo. É esse intervalo, exatamente, é esse intervalo que eu tenho entre a publicação e a entrada em vigor da lei, tá? Entrada em vigor da lei. Então, é este intervalo que eu tenho. Far-se-á com a inclusão da data da publicação, tá? Então, eu conto o dia, tá? Eu conto o dia da data da publicação e do último dia do prazo, tá? E do último dia do prazo. Então, agora, essa informação aqui é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Olha aqui, a contagem do prazo de entrada em vigor, tá? Far-se-á de que forma? Com a inclusão da data de publicação e do último dia, tá? Vamos aqui para o Código Civil, tá? Final, é o artigo 200, o que tem ali, 2000, tá? 2046, né? Tá? Olhem aqui. Um ano. Vamos ver se a gente tem alguma orientação, tá? Quando se refere a ano. Quando é que eu termino? Um ano. Se começou no dia 10, este ano termina quando? Após 365 dias, né? E esse 365 dias é quando? Um ano. 10 de janeiro de 2003. Se eu começo a contar no dia 10, tá? Termina no dia 10. Vamos ver se aqui a lei tem o... Não tem aqui.
esta orientação sobre a questão do ano, tá? Deixa eu ver se eu botei aqui alguma situação sobre isto, tá? Deixa eu ver que me parecia que eu tinha colocado, não. Tá? Então, olhem aqui, gente, voltando para cá, tá? Aqui para o código. Mais um ano, meus amigos, tá? Eu tenho um ano, eu começo dia 1º de janeiro. Quando é que termina este ano? Só para ver se vocês me entendem o que eu quero mostrar e dizer para vocês. Eu começo o ano no dia 1º de janeiro. Quando é que termina o ano? Em 1º de janeiro do ano seguinte? 31 de dezembro. Tá. Por analogia, o que eu quis dizer? Se nós começamos aqui em 10 de janeiro de 2002, quando é que terminou o ano? Em 9 de 9 janeiro. de janeiro. 9 de janeiro. Ok, tá, perfeito, tá, gente? Entenderam, meus amigos? Sim. Um ano, tá? Exatamente, um ano da sua publicação, tá? Um ano sempre seria 365 dias, mesmo em ano bissexto. Porque o bissexto, ele é exceção, né? Quer dizer que é de data a data, né? E aqui não está dizendo dias, tá? Um ano. É data a data. Tá? Um ano, tá? Vamos ver. Olhem aqui, gente, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá. Da entrada em vigor desta lei. Olha, entra em vigor na data de sua publicação. Vamos ver aqui, ó. Entre em vigor na data de sua cópia literal, tá, gente? Alguém pode me dar alguma outra lei? O CPC que alguém tinha falado, né? Eu não sei se alguém de vocês tinha falado do CPC. Vamos aqui. Vamos lá. Quando é que entrou em vigor o CPC? Hein? Quinze. 2015. Não, em 2016, eu acho, né? Ele é de 2015, então 2016, eu acho. Salve meu juízo. E aí, professor, nem me escuta. Não, estou te escutando sim. Tá. É que às vezes eu não sei se estão escutando, porque eu estou no celular. Não, que eu não enxergo. estamos te escutando sim. Tá, então eu não posso falar besteira. Então. Se alguém achar. Alguém achou? Se alguém puder me ajudar. Quando é que entrou em vigor este código? Um ano da data de publicação. Vamos ver qual é que foi a publicação. É que não Olha aparece aqui, ó. Tá, eu só estava localizando o artigo que eu de cabeça não lembrava. Tá? Viram? Este código entra em vigor um ano, tá?
Então, deixa eu ver aqui se alguém... tá alguém tentando entrar. Então, opa. Aqui, 1 ano. Então, ele foi publicado... Opa. Quando é que ele foi publicado? 16 de março, tá? De 2015, tá? 16 de março, por isso que ele passou a vigorar em março de 2016, tá, gente? Deixa eu ver o que mais. Então, nós já falamos, né? A contagem do tempo de entrada em vigor se estabelece um período parcial, a inclusão da data, né, de publicação no último dia do prazo, tá? Entrando em vigor no dia subsequente à consumação integral daquele tempo, tá? As leis que estabelecem período de vacância poderão utilizar a cláusula esta lei entra em vigor após decorrido número de dias da sua publicação. Vocês teriam uma lei para que tenha este exemplo? Vocês teriam uma lei que tantos dias, né? Vamos aqui pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver. Tá? Não, a última foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi o último, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi o último, se eu não me engano, tá? Com deficiência, tá? Vamos lá, né? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? Vamos lá para a parte final, tá? Olhem aqui, gente, como que a gente precisa olhar para algumas situações, tá? Deixa eu ver. Aqui tá os dispositivos que são revogados. Vamos ver se tem aqui mais alguma outra situação. Não. Olhem aqui, ó. Devem ser observados a partir da entrada dessa vigor, tá? Então, aqui, ó. Esta lei aqui. Tá. Esta lei aqui, eu estava olhando algumas outras coisas aqui, né, que entra em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação. Perceberam? 180 dias. Então, a gente tem leis que são contados em dias. 180 dias nada mais é do que quantos meses? 6 meses. 6 meses, tá? Muito bem. Mas, então, professor, pessoal, fala. Ali diz que aquela lei prorrogou a vigência de uma outra lei até tal data ali. Mas essa lei, para ser prorrogada, ela foi revogada antes. Então, né, porque uma lei em si, Deixa eu se ela não for uma lei voltar. temporária, ela tem... Essa aí, tá aí, ó, 726. Né? O que esta aqui é em função do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, deixa eu voltar aqui e a gente tem que pegar o texto. Eu peguei o texto compilado. Eu tenho que pegar o texto não compilado, né, para... Vamos lá. Apesar de não tem nada aqui que me diga aqui, tá? Então, vamos ver, ó. O Estatuto da Pessoa com Deficiência
Vamos ver qual é que é essa lei de 1995 que vai ter validade até ano que vem, tá? A vigência no caso desta lei. Qual é que é essa lei? Ah, ela tem prazo de... Ah, mas Tá. temporário, então, por isso. Do que é essa lei aí? Lembra que tem a pessoa que é... tem pessoas que são portadoras de deficiências, tá? Com deficiência não é portador, né? Porque esse o termo que eu estava usando não é adequado, embora esteja aqui, né? É pessoa, né? Não, mas é pessoa com deficiência. Ela tem isenção de IPI. É a isenção de IPI, por exemplo, a compra de um automóvel, tá? Então, você vai ter o direito da isenção de IPI para a compra de automóvel até quando? Tá? Até dezembro de 2021. Vamos voltar aqui tá? Olha aqui, ó, tá? Entendi. Então, esta lei, ela vai estar vigente até, então pode, né, uma lei revogar uma outra, tá? E agora que a gente vai tratar da revogação, tá? Então, mas aqui ela deixou vigente esta lei até esta data aqui, que é o que autoriza as pessoas, né, eu vou comprar um determinado automóvel, por exemplo, tá? Então, é uma situação, tem até um valor, não é assim todos os veículos que as pessoas poderiam comprar, é mais da linha assim, mais popular, básica, por exemplo. Até 70 mil, se não me engano. Exatamente. Então, 69.990. eu lembro assim que eu fiz o inventário de uma pessoa que faleceu e daí ela comprava o veículo básico, tá? Ela comprava o veículo básico e depois ela para ter a isenção. E ela ia os adicionais, não sei se esse é o termo, os adicionais para que o veículo ficasse Adaptação. Adaptação. completo, ele colocava depois, por exemplo, assim, o tipo de roda, todas essas situações, tá? Mas hoje mudou um pouco. Eu daí não estou acompanhando muito essa situação, tá? Mas eu lembro que o veículo dele, ele comprou, né, nessas condições aqui. Então, tem bastante pessoas que têm deficiência e que acabam comprando, tá? Esse veículo. Agora, gente, nós vamos para a segunda parte aqui, que é da questão da revogação, tá? E a revogação nada mais é do que a supressão, ou seja, a lei ela perde, né, a força obrigatória, ela perde a sua eficácia, tá? Então, a revogação só pode ser feita por outra lei da mesma hierarquia. Quando ou de hierarquia superior. Por exemplo, vocês lembram de hierarquia de leis? Em alguma disciplina vocês já estudaram isso? Com certeza, pirâmide de Kelsen, né, professor? Exato. Quando é que vocês estudaram? Lembro que na semana passada que a gente começou com emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, tá? Então, na realidade, a sequência do estudo que a gente fez na semana passada, a gente está vendo a partir da hierarquia de leis, tá bem, gente? Tá? Então, nós falamos há pouco, né, do princípio da continuidade, do caráter permanente das leis, por isso que somente uma outra lei pode revogar, né, lei anterior, né? Então, aqui o próprio artigo 2º, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não se destinando à vigência temporária. Nós vimos um exemplo de alguma lei de vigência temporária aqui hoje? A gente acabou de ver ali, né, do IPI. Exatamente. A do Covid também, né? Esta aqui, ó, se eu não me engano.
esta aqui, ó, se eu não me engano, deixa eu, Pô, mas tá? se eu ver, né, Olha professor? aqui, A medida esta, provisória. gente, esta aqui é uma de vigência temporária, tá? Então, ó, tá aqui até definido, Uhum. tá? Mas isso aí é lei ou MP? Opa, olha aqui, meu amigo. Vamos, Ah, é lei, tá. É que eu não tá? consegui, não deu tempo de ler. Tá? Então, olha aqui, ó, o Congresso Nacional decreta e eu sanciono, Uhum. tá? Então, aqui a gente, vamos só ver aqui o final. Eu gosto de ver o final. Tá? Então, olhem aqui, meus amigos, como é importante. Ah, não, eu quero ir para o início da lei. Tá? Então, olha aqui, ó, institui de caráter transitório e emergencial. Então, nós estávamos vendo aqui que pode ter lei, tá? Que tem um caráter transitório, tá? Pode, há casos, este é um exemplo, né, de uma lei que tem um caráter transitório, temporário, tá? Então, olha, onde é que está? Aqui, ó, tá? Então, esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação, tá? Então, tá? Então, vamos lá. Eu só queria ver se o caráter dela é até quando. É 31 de outubro, se eu não me engano, 30 de outubro, uma coisa assim. Eu só quero ver se tem isso descrito na lei. Eu acho que já passou, professor. Eu estou aqui. Aonde é que você Aí, ó, viu? artigo 3º, não é ali, ó, os Ah, prazos. não, mas olha aqui, ó, os prazos Ah, prescricionais é de outra tá, situação, sim, não, tá, já vi. tá? Não é relativo, eu quero ver é A sobre a vigência, lei. tá. Se ela é de caráter, tá? Hum, para mim tem uma falha aqui. Ah, tá. O prazo, ó, que Mas seja. eu tinha visto 30 de outubro em algum lugar que era o Não, prazo. eu estou vendo assim várias situações de 30 de outubro, tá? Olha aqui o prazo da coisa de sucessões. A gente tem, tá? A gente tem aqui, ó, até 30. Então a gente tem várias situações, várias situações, mas a gente não diz, tá? Quando que esta lei ou vocês enxergaram em algum momento? Vamos ler aqui no início. No período da pandemia, tá? Então vai depender, eu entendo, tá? Enquanto estiver em vigor o quê? O estado da pandemia, calamidade. Exatamente, é enquanto estiver, tá? É enquanto estiver, tá, gente? Porque ela é uma lei transitória,
tá? Tem como definir? Não, não tem como definir, tá, gente? Eu até não teria esta situação. Porém, às vezes as pessoas me perguntam, Aldir, eu quero uma certeza que no mês de agosto, como é que vai ser? Eu não sei nem como vai ser na semana que vem. Daí tu imagina me perguntar uma coisa lá para agosto, né, gente? A gente está um momento muito diferente, e esse momento é tão diferente que até toda a situação jurídica aqui, ela tá, bem, tá. Então, revogação, tá? Então, nós estamos falando em situações de revogação. Olha aqui que a gente estava olhando no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Era este aqui, tá? Olhem aqui, gente, tá? Quantas situações foram revogadas, tá? Vamos ver, tá ok, aqui não, tá? Então, no final, vamos lá para a Lei 95, tá? 95, que fala sobre a revogação, só quero ver onde é que está, sobre a revogação. Olhem aqui, o artigo 9º, tá? O artigo 9º. Estão vendo aqui? A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente, tá? Então, expressamente as leis ou disposições legais revogadas, tá? A cláusula. Então, se houver alguma cláusula de revogação da lei, deve enumerar. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Então, aqui nós estamos vendo, tá? Aqui a gente está vendo. Nós estudamos alguma coisa este ano, este semestre, que foi revogada por esta lei? Você lembra de alguma coisa que estudou? Não nesta disciplina aqui, mas na disciplina de quarta-feira, né? Nós estudamos ali a questão da incapacidade, né, professor? Exato, Eles estão exatamente. revogando ali. Eu vou mostrar aqui para vocês, e eu lembro de ter comentado na aula, né? Ter comentado, eu não vou pegar aqui o texto compilado para que vocês possam enxergar. Olhem aqui, gente, tá? Vocês estão percebendo? Tá? Então, foi revogado, tá? O artigo 3º, tá? Foi alterado, que nós estudamos na disciplina Teoria Geral do Direito Civil, tá? Ele foi alterado. Então, aqui houve uma revogação de determinados artigos, alteração, né, de outros artigos, tá? Então, observem aqui pela própria lei que nós estávamos vendo aqui, ó. Os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 3º da Lei 10.000, tá? Então, eles estão revogados, tá? E é interessante a gente olhar na parte da curatela, aqui no Código Civil, tá? No Código Civil, não sei se foi alguém chamando, não. No Código Civil, a parte da curatela, deixa eu ver, Ctrl F, artigo 1000, eu acho, vou botar assim, 1775, tá? Olhem aqui, pessoal. Tudo isso aqui, ó, olha que foi revogado, tá? Foi revogado, tá? Então, da questão da interdição, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Houve toda uma alteração aqui, né? Estão sujeitos à curatela. Então, estão vendo? Houve toda uma alteração e revogação, tá? Então, estão percebendo? Eu estou botando o texto
não compilado, é que daí você enxerga a modificação, tá? A modificação. E por que essa situação da interdição, ela passou a ter um procedimento processual diferenciado também, né, a partir de 2015, em função da lei que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, aqui nós temos as alterações. Então, por isso, a supressão integral de norma anterior, por exemplo, o artigo 245 do Código Civil, vamos olhar aqui para este artigo, 2045, não 200, tá, gente? Eu estava escrevendo algo e olha aqui, ó. Revogam-se a lei 3.071 de 1º de janeiro de 1996, que era o Código Civil de 1916, tá? O primeiro Código Comercial de 1850, olhem aqui, tá, gente? De 1850, tá? Então, por isso que a legislação comercial hoje, ela está onde? No Código Civil, porque, né, foi uma inovação do Código Civil de 2002, tá, gente? De 2000. Então, isso a gente precisa olhar aqui também a questão da revogação, que ela está sempre descrita aqui no próprio código, tá, gente? Ou no artigo final da lei, tá? Então, por isso que supressão integral, revogação somente parte é suprimida, tá? Então, parte é suprimida, tá? Nós estamos no Código Civil e eu já mostrei para vocês que algumas situações são revogadas porque elas são declaradas inconstitucionais. Então, eu vi aqui alguns artigos, mostrei para vocês, tá? O artigo como 1700, né? E 72, né? 73, tá? Aqui, então, eu estou falando de revogação parcial, tá? Revogação parcial. E eu vou agora aqui um pouquinho adiante para mostrar um artigo que foi declarado inconstitucional, tá? Então, declarado, acho que é o 1794, se eu não me engano, ou 92. Deixa eu ver que foi declarado. Ah, tá. 1790, desculpe. 1790, às vezes a memória falha, tá? 1790, este aqui, gente, este artigo aqui, este artigo aqui, embora ele não esteja arriscado aqui, ele foi declarado inconstitucional, tá? Ele foi declarado inconstitucional. Vamos ver aqui se a gente enxerga o resultado final, tá? O resultado final deste artigo. Tá? Foi dado baixa, tá ok. Certidão do trânsito em julgado, tá? Mas aqui, este artigo, deixa eu ver.
Vamos ver só o inteiro teor. O que é o inteiro teor? É a decisão, tá? Então, aqui está a ementa, que é a síntese, tá? Olha aqui, a Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento, tá? Porque ali o artigo 1790 ele dava um tratamento diferenciado, tá? Ele dava um tratamento diferenciado para a união estável, tá? Então, por isso, o artigo ele foi declarado inconstitucional. Vamos voltar aqui, tá? Não é este aqui. Tá, vamos voltar aqui de novo. Código Civil, tá? Então, hoje não está valendo este artigo. Lá naquela decisão do STF, está dizendo que para união estável não se aplica mais este artigo e se aplica o 1829. 1829, que é este aqui, ó, tá? E por isso que está aqui, ó, vida e recurso extraordinário, está dizendo aqui neste recurso que se aplica tanto para a união estável como para o casamento, este artigo aqui, tá, gente? Então, por isso que algumas leis ou par de lei podem ser revogadas por serem declaradas inconstitucionais, tá? Aqui, a revogação quanto à forma, tá? Daí, então, a revogação ela pode ser expressa, a lei nova declara aquilo que a gente viu ali em relação ao Código Civil, que revogou o Código de 1916, tá? Então, olha o que diz aqui no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declara, tá? Então, por isso que aqui no Código Civil, tá? No Código Civil, o artigo 2046, tá? Aliás, é o 2045, tá? Ele revoga expressamente o quê? O Código Civil de 1916 e também, tá, o Código Comercial de 1850, tá? Então, é revogado expressamente pelo Código Civil de 2002, tá? Então, por isso que aqui, quando seja ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, por exemplo, o Código Civil ele passa a tratar de toda a questão comercial, por isso que ele revoga, né, o Código Comercial anterior, tá? E daí aqui nós já vimos do artigo 9º, né, da Lei Complementar 95, que deve enumerar expressamente as leis e as disposições revogadas, tá? Daí aqui, pode falar? Eu tenho uma dúvida, provavelmente, talvez aconteça, mas talvez não aconteça. Em relação, digamos que hoje fosse feito um novo Código Civil ou uma Constituição nova. E daí nós fôssemos advogados e alguém entrasse com recurso, alguém entrasse com ação relacionado ao antigo código. Mas após um ano não se resolveu a ação e ainda está em decorrência. Os recursos utilizados ali podem ter o novo código ou constituição vigente ou somente o de entrada do processo? Por exemplo, tá? Eu vou pegar para vocês a questão
a questão trabalhista, tá? Eu vou pegar para vocês a questão previdenciária, tá? Primeiro, sempre vai dizer na lei, vai dizer, e quando a lei não diz, vem a jurisprudência que vai determinar, tá? Porque a gente não pode ficar num limbo jurídico sem uma resposta e sem uma segurança, tá? Por exemplo, tá? A lei material vigente no momento, tá? Que até acho que o Ramon escreveu aqui alguma coisa, tá? Deixa eu só tentar verificar aqui o que ele escreveu, tá? O direito material é o que estava em vigor, processual é sempre o novo, tá? Por exemplo, eu lembro que quando houve a reforma trabalhista, né, a mudança na alteração trabalhista, tá? Nós distribuímos os processos que a gente pôde, todos até o dia. Por quê? Em relação ao direito material, valia a situação, e lá a gente não tinha muito claro, até porque a reforma trabalhista, quem acompanhou e quem sabe de como se deu aquela aprovação, que foi uma forma, eu diria assim, um acordo feito pelo presidente da República na época, o Michel Temer, para receber o apoio, entre aspas, do empresariado, para ele continuar até o final do governo, tá? Então, teve uma situação bem diferente. Daí, o que a gente tinha lá? As situações trabalhistas da época, tá, anteriores, ou todos aqueles processos que haviam sido ingressados até aquela data, tá, tinha o quê? Tanto o direito material, tá, como processual relativo àquela situação, até a data, né, do período que a pessoa trabalhou. Eu ingressei anteriormente, se aplicava toda a regra. Eu tenho inúmeros processos trabalhistas tramitando anteriores à reforma ainda. Para todos aqueles processos, se aplica aquela lei anterior, tá? A partir da reforma, daí a gente tem algumas situações que são muito claras do ponto de vista processual, nova regra. Do ponto de vista do direito material, eu preciso verificar o período e o momento que está sendo analisado, tá? E o momento que está sendo analisado, tá? Gente, do direito previdenciário, tá? Você imagine que eu estou trabalhando com situações... Hoje eu estava trabalhando de uma situação de 1900, tá? É um senhor de 67 anos que ainda não conseguiu se aposentar, teve vários problemas, e eu precisava de um documento do CAGED, né? E daí, 1976 e 77, porque a empresa onde ele trabalhou neste período, neste período, olha, então, é um cara que teve empresa, teve negócio, mas não tem 15 anos de contribuição. E tem negócio até hoje. Então, muitas pessoas ficaram na informalidade, e olha, e essa pessoa tem 67 anos. Tá? Daí, eu estava olhando a situação dele, tem um período, 4 meses lá, de 1900, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, novembro e dezembro de 1976, e essas pessoas, por exemplo, ruído, tá? Vale daquele período, tá? Então, eu tenho até 97, depois de 97 até 2003, eu tenho 90 decibéis, até 97, 80, de 97 até 2003, eu tenho 90 decibéis, e depois de 2003 para cá, 85 decibéis para ruído, para que configura assim
o nível de ruído prejudicial à saúde para a aposentadoria especial, ou considerar aquele tempo especial. Então, gente, eu não tenho assim uma regra que eu posso dizer geral, eu tenho que olhar para cada situação, tá? Mas do ponto de vista do direito previdenciário ou do direito civil, eu tenho que olhar o que eu estou analisando naquele momento. Claro que quando nós estamos falando os próprios códigos, tá, gente? Então é interessante a gente olhar aqui no Código Civil, por exemplo, tá? Aqui no Código Civil, tá? Então, olhem aqui, ó, tá? A gente sempre precisa, tá? Olhar que as Professor, o senhor não está disposições... apresentando. Opa, obrigado. Eu tenho que olhar as disposições na própria lei, quando quer código, ou na CLT, tá? Eu preciso, porque olhem aqui no final do Código Civil, tá? Deixa eu ver, ó. A locação de prédio urbano está sujeita à lei especial, por esta continua sendo regida, tá? Então, olhem aqui, ó, o regime de bens nos casamentos celebrados até a vigência do código anterior, tá? É por ele estabelecido. Estão percebendo? Eu tenho que olhar, porque normalmente, gente, a própria lei, ela traz essas questões transitórias, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A hipoteca legal dos bens do tutor ou curador, inscrita em conformidade com os incisos, né, da lei anterior, poderá ser cancelada, obedecido o disposto no parágrafo, daí tem aqui o artigo que eu preciso olhar, tá? As disposições desse código relativas à ordem da vocação hereditária não se aplicam à sucessão aberta antes de sua vigência, prevalecendo o disposto de lei anterior. Então, quer dizer, ela foi revogada, mas tem situações em vigor ainda. Então, vocês estão percebendo que pode ter, e isso eu preciso olhar em cada lei. Então, eu não tenho assim uma regra que seja geral, tá? Então, deixa eu ver lá deixa eu ver, eu vou botar aqui lei da reforma trabalhista, porque eu de cabeça aqui agora não lembrei o número da lei, tá? Então, eu vou lá no final, tá? Para ver se, ó, esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias da sua publicação oficial, tá? Então, aqui estão revogados, tá? E aqui a gente, nesta lei, como ela foi feita, assim, muito a toque de caixa, ela não cuidou dessas situações. Por isso que depois os próprios tribunais, eles passaram julgados dos tribunais, porque aqui a gente não tem esta clareza. A gente não tem essa clareza, tá? A gente não tem, isso não foi cuidado, né, na lei da reforma trabalhista, essas situações transitórias, tá, gente? Então, por isso que houve a necessidade do próprio judiciário dar uma resposta o que se aplica do ponto de vista processual e material, tá, gente? Em relação a períodos e situações anteriores. Então, por isso a gente estava falando. Eu não sei se eu respondi as perguntas, se tem mais perguntas, gente. Não, acho que respondeu. Só se algum colega pergunta. É que daí vão surgindo e eu vou lembrando de situações e vou trazendo, né, aqui para vocês,
Tá? É que isso foi além. Ah, tá? Então, aqui a gente está falando de revogação tácita, não tem declaração, mas mostra incompatível, tá? Tem algumas situações, tá? Então, o que é essa antinomia, tá? É a presença de duas ou mais normas conflitantes. Então, a gente pode ter isso, tá? Então, são duas normas que têm... que tratam da mesma situação e apontam caminhos contraditórios, tá? Então, nessas situações, o que a gente tem, tá? Prevalência do que? Da lei mais recente. Então, nós temos o quê? O critério cronológico. Então, a gente tem alguns ditos. Lei posterior revoga a lei anterior, tá? Então, justamente é quando a gente tem uma situação de antinomia, contradição, normas conflitantes, tá? Supremacia, critério hierárquico, tá? A supremacia hierárquica, tá? Lei superior revoga lei inferior. Por exemplo, eu tenho uma emenda constitucional, eu tenho a Constituição, eu tenho uma lei complementar, eu tenho. Então, vocês estão percebendo, tá? É essa hierarquia que vai revogar, tá? Supremacia da especialidade. Me apontem uma lei especial. Alguém saberia lei especial? O ECA é uma lei especial? O ECA, o Código de Defesa do Consumidor, tá? São leis especiais. Lei de locações, tá? Lei especial, tá? Então, daí vale se há contradição entre a lei geral, tá? E a gente não pôde aplicar os critérios anteriores, nós temos o quê? O da especialidade, que a lei especial revoga a geral quando disciplinar de forma diversa o mesmo assunto. Um exemplo, gente, está aqui, ó, o estatuto, vamos ver se era este aqui que a gente estava, no estatuto, vamos ver se era este aqui. Olhem aqui, gente, no o estatuto nós temos o quê? Uma lei especial. Ele revogou o que era diferente e contraditório do que? Do Código Civil. Então, o Código Civil é uma lei geral e um exemplo de revogação está aqui no próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Que ele revogou exatamente da lei geral, tá? Lei nova que estabelece disposições gerais e especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior, tá? Ou seja, se não houver, né, nenhuma incompatibilidade, tá? Então, aqui nós já tivemos o princípio, né, da hierarquia das leis, que nós já falamos, né, a pirâmide Kelsen, que é importante que vocês possam olhar, né? Uma lei revoga-se por outra lei, tá? Então, a revogação deve emanar da mesma fonte que aprovou o ato revogado. Por exemplo, a gente falou na reforma previdenciária. Por que a gente precisava de uma emenda constitucional e não de uma lei ordinária? Gente, porque estava lá na Constituição, então somente em função de emenda constitucional. Tá? Deixa eu ver onde é que está a Constituição aqui. Ah, está aqui. Para eu ver o artigo 60, está aqui, ó, tá? Então, é a própria Constituição que diz, ó, a Constituição poderá ser emendada mediante, tá? Emenda constitucional, tá dizendo que a emenda à Constituição, tá? Que ela pode ser modificada, tá? A Constituição não poderá ser emendada na vigência de algumas situações, tá? Por exemplo, intervenção federal, que quando houve intervenção lá no Rio de Janeiro, e daí não pôde ser aprovada a reforma da Previdência, tá, gente? Foi uma das situações, tá? Um decreto revoga outro decreto, mas não pode ser revogado, né,
então, por lei ordinária, que daí por um decreto, ele não pode revogar, eu acho que aqui está descrito de forma errada, tá? Por exemplo, um decreto, ele não pode ser revogado por outro aliás, um decreto pode ser revogado por outro decreto, mas um decreto não pode revogar lei ordinária, porque ela é superior, tá? Disposições constitucionais não podem ser contrariadas por outras normas, né, inferiores, nós já vimos, porque daí ela é declarada inconstitucional, como foi o exemplo do artigo 1790, tá? Eu não sei, de minha parte era isso, tá, gente? Então, aqui, a questão das referências, além do que a gente viu do material, a legislação que nós pesquisamos aqui na aula de hoje, tá? Então, eu agora vou fazer o fechamento da aula, tá? E daí, então, a gente tem alguma pergunta específica? Ah, tá. Aqui tem, deixa eu ver. Tem do Matheus, deixa eu ver se tem anterior ao Matheus aqui. Na dúvida, tá, Mariana só deu boa noite, depois outro pessoal aqui, acho que não. Ah, tá. Então, aqui eu já tinha visto. Quando existem correções em uma lei em vigor e uma nova lei é feita a fim de amparar o erro, tá? Então, é uma nova lei que vai... E a gente viu isso, tá? Então, é uma nova lei que é feita para a correção, tá? Então, e esta nova lei, para fazer a correção, a alteração, tá? A gente viu em vários exemplos ali que daí, então, é a partir da publicação da nova lei que passam a vigorar aquelas alterações que foram feitas, tá? Então, ela não vai substituir, ela vai apenas revogar em parte, ou alterar, ou corrigir em parte. A gente viu vários exemplos aí, né? Não sei se, Matheus, eu Sim, te professor, respondi. é que eu tinha perguntado, sim, eu tinha perguntado logo no começo da aula, depois ao longo da aula que o senhor acabou respondendo. Ah, perfeito, tranquilo. Aqui eu tô... Ah, tá, deixa eu ver aqui. O Rafael está colocando um artigo sobre a entrada em vigor, tá? Já vamos aqui acionar ele para a gente ver o artigo também, tá? Deixa eu ver, achei um texto bem interessante. Ah, obrigado, Rafael. Já vamos fazer o seguinte, vamos clicar nele aqui para te valorizar, tá? Né? A data em vigor, tá? Então, aqui tem um exemplo. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver se eu consigo. Tá, as verbas de entrada, tá. Foi publicado no Diário Oficial no dia 17, tá? Como se sabe, as leis nem sempre entram em vigor na data da sua publicação, sendo comum, então tá beleza, tá? 1 ano, tá? Então, aqui a pergunta serve a título articulariamente. Olha aqui, ó, ele está trazendo o quê? Exatamente como fonte, tá legal? O que nós estudamos, tá? Ele traz o artigo 59, o parágrafo único também, que nós estudamos. Olha aqui o artigo que a gente viu hoje também, tá? Olha aqui o que nós estudamos, que é o artigo 8º, tá? Desobedecendo o parágrafo 2º, artigo acima transcrito, a dispor expressamente, as leis devem estabelecer prazo de vacância exclusivamente em dias, tá? O novo CPC adotou um critério anual, tá? Então, mesmo que ele fala anual, 1 ano, tá? Então, aqui, vamos ver, são várias as datas consideradas como início do código, sempre
aplicando a Lei Complementar 95, tá? Então, aqui, deixa eu ver. Se ele vai falar para não... ele faz uma análise, né? Ver quais são as conclusões, vamos ver. Entra em vigor em 18 de março, né? Ponto que Flávio Tartucci também entende. Eu acho que não é de Flávio Tartucci, é alguém que escreveu, vamos ver, tá? A nossa posição é de que o código entrará em vigor efetivamente no dia 16 de março. Descartamos inicialmente a data em 1º de maio, tá ok? Ele vai... a classe de extinção daí, então, ele vai trazendo aqui algumas ponderações. Tá? Depois a gente pode fazer uma leitura aí dele, né? Obrigado por trazer o texto, tá? Bem interessante, Rafael. Direito material, que estava em vigor processual sempre novo, tá? Tudo bem, tá. Ok. Então, vou fechar a gravação, meus amigos, agora, se não tem perguntas. Tem alguma pergunta de forma que vocês querem fazer agora? Então, fecho.